E aí galera, tudo bem? Então, esse é um cladograma sobre os cordados, resume as características exclusivas de cada grupo. Então, é, de acordo com ao longo dessa linha aqui, você pode perceber que houveram diversas características que foram surgindo e também bifurcações acontecendo. Então, todas essas características são de todos os cordados, porque daqui para cima todo mundo tem. Se eu estiver falando sobre essas características, por exemplo, de adaptações para a vida terrestre, então eu estou falando de todos os animais daqui para cima. Outro exemplo, se eu estou falando só desse tracinho aqui, da vida dupla, então só os anfíbios terão. Eu não estou falando de outro, né, de outra parte do cladograma. Linha lateral só tem aqui nessa linha dos peixes, então só os peixes têm. Então, ectotermia, que é você depender do ambiente para sua temperatura aumentar ou diminuir. Eles não produzem seu próprio calor, né, através dos resultados de seu metabolismo. Então, temos a notocorda aqui também. A notocorda aqui pode ser substituída pela coluna vertebral. O tubo nervoso dorsal, que nos outros organismos era o tubo nervoso ventral, perto da barriguinha. E fendas faríngeas, que são as fendas que vão dar caminho, né, para encontrarmos as brânquias em alguns animais, ou para fazer as trocas gasosas nos outros organismos. Cauda pós-anal também. Então, todo mundo tem essas características aqui, exceto a ectotermia. Todo mundo tem essas, ou na fase adulta, ou só na embrionária. Aqui são os protocordados, os primeiros cordados. Aqui nós temos quem surgiu primeiro, os peixes. Só repara que ao longo de toda essa linha houveram milhares de espécies diferentes, até chegar no ponto de bifurcação, que aconteceu o quê? Aqui tem um ancestral comum que deu origem a todos esses organismos e a todos esses organismos. Aqui também tem um ancestral comum que deu origem aos anfíbios e deu origem ao resto dos organismos. Então vamos lá para as características dos peixes. Linha lateral, que é uma linha onde é notoriamente assim observada. Ela é feita com vários sistemas nervosos, né, acontecendo ali, várias células nervosas, desculpa, que vão dar a linha lateral, a percepção de predadores por perto, a percepção de andar em cardumes. Então, ele vai ter a percepção aí de vibração na água. Então, a forma hidrodinâmica também. Aqui, dando um zoom na parte dos peixes, temos os peixes condrictes, que são os cartilaginosos, e os osteíctes, os peixes ósseos. Então, os cartilaginosos possuem fendas branquiais. Eles não têm o opérculo, que é uma caixinha que fica abrindo e fechando assim para proteger as brânquias. A nadadeira caudal é diferente, a parte de cima é maior do que a de baixo. Aqui a nadadeira caudal é simétrica. No cartilaginoso a boca é ventral, é para baixo, tá? Os ósseos, a boca é anterior, na frente dele, na direção com que ele anda. A cloaca, que é uma abertura, né, que vai servir para sistema excretor, digestório e reprodutor, diferentemente dos ósseos que só têm o ânus. Aqui nós temos a bexiga natatória também, que como os ósseos eles são os mais pesados, então a bexiga natatória vai encher de ar e serve para diminuir a densidade, ele começar a boiar um pouco mais. E claro, cartilagem, exceto nos dentes, e aqui a maior parte de osso. Continuando nos anfíbios aqui, as glândulas parotoides são glândulas que ficam atrás de alguns anfíbios com veneno. Isso serve para, por exemplo, no sapo, quando ele for predado por uma cobra, a cobra geralmente vai
morder, vai perfurar essa glândula parotóide. Então ela vai imediatamente perceber o veneno e provavelmente vai largar esse sapo com vida ou não, né? A vida dupla aqui do anfíbio, isso significa que ele passa por uma metamorfose, vive tanto na água e depois, quando adulto, vive na terra. Dependendo de água também, mas vive na terra. Bom, desculpa, aqui os répteis, características para a vida terrestre. Bom, a gente começa falando dos répteis, né? Mas são características muito importantes. Então, vamos lá. Ovo com casca calcária, que nos outros animais a casca é muito fina, podendo perder muita água. A pele grossa e impermeável, para não perder água também. Pulmões eficientes. Alguns animais, antes dos répteis, tinham também pulmões, né? Como os anfíbios e alguns até peixes pulmonados. Mas eficientes, usando só os pulmões, aí é só a partir de répteis mesmo. Unhas adaptadas para cavar, para andar, para empurrar o solo na hora de andar. Fecundação interna exclusivamente, porque, por exemplo, o peixe cartilaginoso faz, né? Os tubarões fazem fecundação interna, então exclusivamente é que não tem como fazer fecundação externa no ambiente terrestre, não tem como liberar gameta para os gametas andarem, nadarem, né? Bom, aves, adaptações para o voo, que a gente vai ver lá embaixo. Siringe, que é uma estrutura na faringe para o canto. Glândulas uropigianas, que fica ali pertinho da cauda dessas aves, e toda hora eles vão lá com o biquinho e mexem ali pertinho da cauda. Com certeza vocês já perceberam isso. Então, ele faz isso para liberar o óleo que essa glândula uropigiana faz. E esse óleo serve para hipermeabilização dessas penas. Temos endotermia aqui, ou seja, a produção de calor não depende mais do ambiente para ficar quente ou para esfriar um pouco, para se refrescar um pouco, tá bom? É a mesma coisa nos mamíferos. Vamos ver as adaptações para o voo. Então, ossos pneumáticos são ossos ocos, sacos aéreos, que são sacos cheios de ar dentro do corpo dele, ligados a pulmão, para ajudar nessa questão de respiração, oxigênio, arrecadação de energia, etc. As asas, a quilha, que é um osso no peito, para maior inserção de mais músculos para poder voar. Então, eles precisam ser fortes para isso, né? O músculo do peito. Não tem bexiga, não tem dentes, isso tudo para não armazenar nada, nenhuma excreção, ou o dente para não fazer peso. No caso da bexiga também, para não armazenar nada que não seja essencial. Formato aerodinâmico. Membrana que reveste os olhos, que é uma membrana transparente, e vai fazer proteção na hora do voo, né? Se alguma coisa cair nos olhos, etc. E as penas. Bom, finalmente os mamíferos, eles também são da endotermia, né? São endotérmicos ou homeotérmicos, é a mesma coisa. Tem glândulas mamárias para liberação de leite, glândulas sebáceas para liberação de sebo, de gordura, sabe aquele óleo que sai do cabelo, assim, quando as meninas não lavam, ou então o óleozinho do rosto, o óleozinho que tem na pele, é das glândulas sebáceas. Glândulas sudoríferas ou subdoríparas, para liberação de suor. O diafragma é um órgão muito importante que fica logo abaixo dos pulmões, para ajudar muito. Ele é essencial na respiração e para a fala também. Os dentes diferenciados, que os mamíferos são os únicos que têm os dentes caninos, incisivos, molares, premolares, os sisos, tá? Os outros animais não têm essa diferenciação. Útero e placenta e, finalmente, pelos. Então, esse é um resumão, né? Esse é um cladograma, uma forma de resumir estruturalmente, dizendo as características dos grupos, ok? Bons estudos!